Agora eu vou responder para vocês algumas perguntas que chegaram aqui sobre inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, o TEA. Primeira pergunta: como garantir que os alunos com TEA sejam realmente incluídos e não apenas matriculados na escola? A verdadeira inclusão vai além da matrícula, ela exige adaptações curriculares, suporte especializado e conscientização da comunidade escolar, que envolve todos os atores, desde os professores, gestores, profissionais da cantina, do transporte, da limpeza. Toda a comunidade precisa entender como esses alunos funcionam. A gente precisa pensar em boas práticas nesse processo todo, que envolve treinamento de professores contínuo e funcionários sobre TEA, planejamento de estratégias pedagógicas adaptadas e individualizadas, sensibilização dos colegas para reduzir barreiras sociais, isso é muito importante. Por exemplo, criar um plano educacional individualizado, o famoso PEI, com estratégias adaptadas para cada aluno, é fundamental para esse processo ocorrer de forma adequada. Como adaptar o currículo sem prejudicar o aprendizado do aluno com TEA? Primeiro, essa adaptação é necessária, mas ela não pode ser feita de forma aleatória. Eu preciso avaliar, ou seja, criar uma avaliação diagnóstica pedagógica ali inicial, para mensurar qual é o nível de conhecimento que esse aluno já tem e pensar nas adaptações. A adaptação deve manter o currículo acessível sem reduzir o potencial de aprendizado do aluno. Por exemplo, utilizar estratégias visuais, agendas estruturadas, rotinas previsíveis, isso é uma questão de mudança de acesso. Eu também preciso pensar nas adaptações sensoriais para minimizar os impactos ambientais. Pensar em tarefas em pequenas etapas, facilitando ali a compreensão e também, ou seja, eu preciso dar acesso ao currículo. E se precisar adaptar o conteúdo de fato, a gente tem que entender quais são as habilidades e competências que esse aluno já domina para, assim, facilitar a aprendizagem. Por exemplo, eu tenho um aluno que se incomoda com ruídos, pode usar fones para abafar esse ruído, de som para manter a concentração. Mas se de fato não for uma questão sensorial e tiver uma dificuldade de compreender ali o enunciado da pergunta, eu posso sim reduzir esse enunciado para ficar mais objetivo. Primeiro, se eu faço essas coisas, essas adaptações todas, é possível que a interação, a socialização desse aluno também aumente, também facilite ali a aprendizagem, que é o principal objetivo da educação inclusiva, é manter esse aluno, mas também facilitar o aprendizado. E aí também, se eu melhoro esse processo todo, tem como melhorar a socialização desses alunos na escola. Porque muitos alunos com TEA têm dificuldades em interações sociais, mas a escola pode criar ambientes seguros para essas interações. É possível implementação de grupos de mediação social para desenvolver habilidades interpessoais, para desenvolver ali regulação emocional, resiliência, habilidades sociais importantes para a gente pensar na interação social. Porque não dá para a gente pensar em interação social sem essas habilidades envolvidas. Então é importante que os professores incentivem e criem projetos para incentivar o desenvolvimento das habilidades interpessoais. A interação estruturada pode pensar e ser uma forma de fato. E os professores atuando como facilitadores da comunicação entre os colegas, por exemplo. A gente pode criar um clube de interesse onde os alunos interagem por meio dos temas que gostem, como robótica ou artes, por exemplo. E aí, óbvio que o papel do professor é mediar essas relações sociais por meio desse interesse também do meio do conteúdo pedagógico. E outra pergunta que surge muito aqui é qual o papel do professor mediador no ensino de alunos com TEA? Os estados brasileiros têm denominações diferentes, pode ser professor auxiliar, mediador, sombra, cuidador, enfim. Então, quando eu penso no professor mediador de fato, o mediador ele facilita a aprendizagem e a inclusão, respeitando a autonomia do aluno, não uma barreira, ele não impõe uma barreira nesse processo. Ele age mais como sombra de fato, pensando como pode aumentar o repertório desse aluno. E uma ideia para a gente pensar como o professor pode atuar como suporte, e não como barreira entre esses alunos e seus colegas de classe, é adaptar instrumentos pedagógicos também, instrumentos sobre carga sensorial, para a gente entender, explicar para esses alunos como esse aluno funciona. Esse é o papel do mediador. Tirar as barreiras de atitude do ambiente, tirar as barreiras de mediação pedagógica também. E, por último, a grande pergunta que surge é como avaliar o desempenho de alunos autistas de forma justa e inclusiva. Esqueça aquele famoso 5 que vocês acabam dando o tempo todo. A avaliação ela deve respeitar as formas de processamento de informação do aluno com TEA, priorizando os métodos alternativos que foram utilizados. Se eu adaptei conteúdo, a prova também deve ser adaptada. Se eu adaptei ali as comandas, as provas também deverão ter comandas adaptadas. Então, eu posso pensar, por exemplo, um aluno tem uma dificuldade ali com escrita, permitir avaliações orais, portfólios ou até projetos no lugar de provas tradicionais. Oferecer mais tempos para a realização das atividades, usar a avaliação formativa e não apenas somativa. Então, um aluno que tem uma dificuldade em expressar suas ideias por escrito, ele pode ser avaliado
por meio de apresentações verbais ou vídeos, se for mais confortável para ele. Inclusão escolar para alunos com autismo deve ser feita de fato pensando neles, não no benefício da escola ou do professor. Não é o aluno que se adequa à formação ali, é a escola que tem que flexibilizar para atingir esse aluno. Educação inclusiva, de fato, o que significa e como aplicar? São perguntas bastante difíceis a gente responder aqui em pouco tempo, mas vamos tentar. A educação inclusiva, de fato, é como ela se diferencia da mera integração. A gente precisa pensar ao longo do processo histórico. Então, a gente passou por um processo aí de integração, de manutenção, mas, na verdade, a educação inclusiva vai além da simples integração de alunos com diferentes perfis em uma sala de aula. Enquanto a integração apenas coloca esses alunos no mesmo espaço, em adaptações significativas, a inclusão verdadeira garante que todas as barreiras de aprendizagem sejam removidas. Ou seja, é um sonho, que a gente tem barreiras de atitudes, barreiras de estratégia de aprendizagem, barreiras físicas, e como a gente remove todo esse processo de um dia para a noite? A gente vive aqui uma tentativa desde 2008 de formular, mas parece-me, e visto aí, lido também muita ciência, que a gente não tem atingido todas essas necessidades. Então a gente precisa remover as barreiras para permitir que cada aluno desenvolva seu potencial de maneira equitativa. E tem que pensar quais são os diferenciais da educação inclusiva, de fato. Uma adaptação curricular individualizada, o currículo deve ser flexível para atender a diferentes perfis, como alunos com TEA superdotados, por exemplo. Formação continuada dos professores e educadores capacitados para lidar com a diversidade cognitiva, de fato. Ambiente acessível e estimulante, espaços físicos e materiais didáticos adaptados para garantir participação ativa e também valorização da neurodiversidade. Compreender que cada aluno aprende de forma única e que o ensino deve se moldar às suas necessidades, ou seja, participação e respeito afetivo e efetivo. Alunos não apenas presentes na escola, mas participando ativamente, sendo valorizados. Essa é a ideia da educação inclusiva. Por exemplo, um aluno autista em sala de aula, mas sem o suporte adequado, tem dificuldades para acompanhar as atividades, está acontecendo inclusão de fato? Não. Um aluno tem um plano educacional individualizado, com adaptações sensoriais, atividades estruturadas e professores capacitados para ajudá-los a se desenvolver plenamente? Sim, educação inclusiva. A educação inclusiva, de fato, é aquela que adapta o ensino ao aluno e não o aluno ao ensino. Não há participação ativa, real e real desenvolvimento, não há inclusão verdadeira. Então, repense, de fato. A minha escola está preparada para fazer educação inclusiva? Como que eu estou fazendo isso? Estou fazendo PEI? Eu consigo atender todas as demandas, superdotados, pessoas com TDAH, autistas, deficiências intelectuais? Então, é a hora de repensar esse processo de inclusão na sua escola.